Shabbat Shalom Mevorá, todos os irmãos, Baruch Hashem. Estamos aqui hoje para falar, explanar um pouco da Parashá Yitro. Parashá Yitro, que começa no seu capítulo 18, versículo 1 até o 20, versículo 23. Uma Parashá onde Deus, Kadosh Baruch Hu, vai entregar a nós, vai entregar ao povo de Israel os seus 10 primeiros mandamentos, né? Duas tábuas com seus mandamentos. E a Parashá, ela começa, Parashá Yitro começa com Yitro, sogro de Moshe Rabbeinu, se dirigindo até ele, juntamente com Tzipora e os seus dois filhos, né? Os dois filhos de Moshe, e Gershon e Eliezer. E Moshe conta a Yitro, seu sogro, as maravilhas que Hashem havia feito e como Deus tirou o povo de Israel do Egito. Os sábios comentam e relatam que Faraó tinha 3 conselheiros: Yitro, Iov e Bilã. Quem é Iov? Iov é Jó. Então, Jetro, na linguagem, na nossa língua, né? Jetro, Jó e Bilã, Balaão. Os 3 davam conselhos a Faraó. Na Parashá Shemot é dada uma evidência sobre isso. Quando o Faraó manda as parteiras matarem todos os meninos que nascessem ali das hebreias, né? Os filhos das hebreias. E de acordo com Urashi, era porque Faraó estava preocupado com o nascimento dos meninos, porque os seus astrólogos lhe disseram que estava destinado a nascer um menino que iria salvar o povo de Israel. E os Midrashim vai relatar que esses astrólogos eram Yitro, Iov e Bilã. Yitro, no entanto, de acordo com os sábios, ele abandonou a idolatria, né? E quis receber, né? E recebeu o jugo da Torá para si. E a Torá relata que quando Moshe conta a Yitro as maravilhas que Hashem havia feito, Yitro se alegrou por tudo de bom que Hashem havia feito para o povo de Israel. E por ter salvado todos da mão do Egito. Yitro fala com alegria: Baruch Hashem, Baruch Hashem. Abençoado seja o Eterno, que lhe salvou da mão do Egito e da mão do Faraó. Agora eu sei que Deus é a maior de todas as outras deidades. Então aqui, de acordo com os sábios, ele abandonou, né? Quis abandonar a idolatria, ele abandonou a idolatria e recebeu o jugo da Torá. Só que através dessas frases, nós vemos que não é isso que mostra. Porque aqui está o detalhe. Isso coloca Hashem como maior que todas, né? Maior que todos os deuses. Né? Então ele coloca Deus como o maior, mas não como um. Está escrito: Atá e adeite ki gadol Hashem mikal a Eloquim. Agora eu sei que Hashem é o maior que todos os deuses. Ele não falou Hashem errado. Então os próprios sábios relatam que Yitro conhecia todo tipo de idolatria no mundo e não havia nenhuma divindade
pagã que ele não houvesse servido. Também vemos que Itro, depois de dar o conselho para Moshe, depois que tudo passa isso, que ele oferece um sacrifício para Hashem, sacrifício de paz, como relata ofertas queimadas, sacrifício e oferendas de paz, como relata os sábios, ele vai embora, né? Dá conselho a Moshe escuta seu sogro, faz as divisões dos juízes, né? E vai embora. Então, como pode, e é interessante, como que os sábios falam, né? Os sábios, hoje, no entendimento, não, vemos que não era muito burocrático a conversão, mas como que Itro volta para sua terra e consegue adorar um só Deus e cumprir os mandamentos e trazer o jugo da Torá para sua vida em uma terra onde há muita idolatria e nós não conseguimos isso. Não? Então, nós entendemos que há muita hipocrisia, há muito, como é que se diz? Há muita contradição. Né? Dando continuidade, após 49 dias, né? 49 dias depois de Pessa, no terceiro mês, né, após a saída do Egito, o povo chega ao Sinai para receber a Torá, né, para receber os mandamentos de Hashem. Como está escrito, eles chegaram ao deserto do Sinai e se posicionaram abaixo do monte. Então Moshe subiu a Deus, pois Hashem havia chamado na montanha. Havia chamado Moshe. E disse Hashem: isto é o que você deve dizer à casa de Jacob e falar aos filhos de Israel. Vocês viram o que eu fiz ao Egito e como eu carreguei vocês nas asas das águias e os trouxe até mim. Agora, se vocês escutarem minha voz e guardarem minha aliança, vocês serão meu tesouro precioso entre todas as nações, pois toda a terra é minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então Moshe falou tudo isso ao povo de Israel. E o povo disse: tudo o que Hashem falou, nós faremos. Então Hashem fala para Moshe falar para o povo, para que se preparasse para receber a Torá, pedindo uma atenção especial tanto para as mulheres quanto para os homens de Israel. E estabelece um limite quando Hashem aparecesse sobre o Sinai. E fala para que ninguém suba a montanha ou toquem na sua borda, pois quem quer que tocasse na montanha morreria. E aí o Rav Avidim Bar Hamá comenta que isto ensina que Hashem suspendeu um monte, Sinai, acima deles, como uma vasilha grande, né? Uma tina. E lhes disse: se vocês receberem a Torá, ótimo, senão aqui será sua sepultura. Então é como se Deus ali falasse: vocês viram o que eu fiz por vocês, vocês viram como eu carreguei vocês nas asas das águias e trouxe até mim as maravilhas, os milagres que eu fiz, as 10 pragas que eu derramei sobre o Egito. Então, vocês escutarão minha voz. E se vocês guardarem minha aliança, ótimo. Vocês receberem minha Torá, ótimo. Mas se não, se falarem não para mim, depois de tudo isso que eu fiz, aqui será a sua sepultura. Não é? E aí, falou
Ravá, que, no entanto, o povo de Israel recebeu a Torá novamente na época de Ahasverosh, conforme está escrito em Megillah Esther 9, e os judeus receberam e cumpriram. Explica o Rashi que eles receberam a Torá com vontade pelo amor do milagre que foi feito com eles. Já as pessoas da geração dos desertos foram receber a Torá 49 dias após o êxodo do Egito. Isso fez com que eles haviam esquecido um pouco dos milagres, né? E também havia passado o entusiasmo de tudo aquilo que aconteceu. Pois já tinha se passado 7 semanas. E ele já tinha se acostumado a uma nova situação. O povo de Israel já tinha se acostumado. Né? Praticamente aí quase 2 meses, né? Para receber a Torá. Já tinha passado aquele entusiasmo, né? No 8º dia, vemos que o povo cantou para o Eterno. Né? No 8º dia, após a saída do Egito, o povo cantou. Também isso faz semelhança ao Tzitzit. Né? Então o povo já tinha saído daquele entusiasmo, já tinha se passado muitas semanas. Né? Naquela época o tempo era mais demorado. Hoje se passa mais rápido o tempo, mas naquela época era um pouco mais demorado. Né? O interessante é que a palavra Siné, né? No hebraico Samer, Nun e Re, significa sarça, né? A sarça ardente na qual Deus se revelou a Moshe. E se localiza, como está escrito em Horav, se localiza nesse deserto. E deu nome a ambos, Siné. Né? Sinai. A letra Yod do Sinai, escrita com o Samer, o Yod, o Nun e o Yod, tem um valor numérico de 10. O Yod tem um valor numérico de 10, que foi acrescentado na palavra Siné, transformando em Sinai, por causa dos 10 mandamentos que ali seriam dados para o povo. A palavra também, Siná, no hebraico, Shin, Nun, Aleph e Re, significa ódio, que deriva da mesma raiz do nome Sinai e dá a entender que desde a outorga da Torá, as nações nutrem ódio contra o povo judeu, que foram diferenciados como povo eleito de Deus, como o próprio Hashem falou, vocês serão para mim um reino de sacerdote, uma nação santa. Será o meu tesouro precioso entre todas as nações. Não? Então a Torá, Deus prepara o povo, fala para o povo se preparar, 3 dias, lavar suas vestes, não ter relações com mulheres, para que as mulheres possam, como diz nossos sábios, Urash, para que as mulheres possam fazer a Tevilá e se purificar, e estar puras para poder receber a Torá. E aí Deus dá os 10 mandamentos para o povo de Israel. Fala dos 10 mandamentos. Né? E a Torá foi dada aos judeus no deserto, num lugar amplo e aberto, que não pertence a nenhuma nação. De modo que qualquer um que desejasse aceitar a Torá e suas mitzvot poderia ir ao deserto e fazê-lo livremente. Não? Muitos tentam nos afastar com palavras, né? Muitos tentam nos afastar dos mandamentos de Hashem, impedindo com que venhamos cumprir, né, os mandamentos. Porque sabe que aquele que cumpre os mandamentos, que cumpre as mitzvot, Deus derrama muitas brachot na vida da pessoa.
muitas bênçãos na vida da pessoa. Porque ele mesmo disse nessa paraxá, quando entrega os mandamentos, que ele faz bondade por 2000 gerações aos que amam a ele e guardam seus mandamentos. Né? Ele entrega, ele dá recompensa para aqueles que amam e amar a ele a cumprir os mandamentos. Então muitos tentam nos afastar por conta disso, empurrando nós às leis de Noa, como sempre falo. Né? As leis de Noa, hoje é um dia propício para isso. Né? Essa paraxá é uma paraxá propícia para falar sobre isso. E aqui relataremos os 10 mandamentos e as 7 leis de Noa. Né? As leis de Noa, a primeira lei de Noa que foi dada para Noa é a lei da idolatria, a Avodazará, a proibição de praticar a idolatria. E nas 613 mitzvot, né, 613 mandamentos, fala muito sobre isso. E nessa paraxá, em Êxodo 20, o primeiro mandamento é: você não terá outros deuses diante de mim. E o segundo mandamento: não farás para si estátua esculpida ou toda a imagem do que está no céu acima, ou na terra abaixo, ou na água debaixo da terra. Então, essa lei da Avodazará, da idolatria, foi repetida novamente no Sinai. Proibição de adorar outros deuses, de fazer imagem para culto, proibição de sacrifício a ídolos, proibição de consultar médios e adivinhos. Está relacionado nos 613 mandamentos. A segunda lei dada a Noa, a Birkat Hashem, blasfêmia, né? De fazer um Hilu Hashem, de não, que está ligado a uma a segunda lei de Noa, de não amaldiçoar o nome de Deus, está ligado no terceiro mandamento, de também não tomar o nome de Hashem, seu Deus, em vão, pois Deus não permitirá que aquele que toma o seu nome em vão fique impune. Né? É proibição explícita de blasfemar, de fazer juramentos, né? Leis detalhadas sobre os juramentos, leis sobre o respeito ao nome divino. Então também está relacionado às 613 mitzvot. Né? A terceira lei de Noa, o assassinato, né? Shefirut Damim, proibição de assassinato. Está ligado ao sexto mandamento, não cometa homicídio ou não assassinarás. Está ligado daquilo que foi falado no Sinai. Proibição de matar, de ferir gravemente, leis de homicídio culposo, ligado também às leis da cidade de refúgio, proibições de colocar alguém em perigo. Quarta lei dado para Noa do roubo, ligado com o oitavo mandamento, não roube, né? Um roubo direto, fraude, engano, pertenção de salário, pesos e medidas desonestos, sequestro, ligado aos 613 mandamentos. A relação ilícita, sexual ilícita, Gilu Arayot, proibição de imoralidade sexual, uma prática que Yosef se lembrou quando a mulher de Potifar tenta agarrá-lo, ele lembra dessa lei que foi entregue a Noa.
das relações sexuais ilícitas, que está ligado com o 8º mandamento, não cometerás adultério. Relacionado ao incesto, em vários graus, relações proibidas específicas, leis de impureza familiar, Taharat Mishpahat, Amishpahat. Então também está ligado aos 613 mandamentos. A 6ª lei dada a Noa, de comer carne de um animal vivo, Evernin Arrai, proibição de crueldade com animais. Aqui está ligado também aos 613 mitzvot, 613 mandamentos. Proibição de comer carnes, de comer sangue. Né? A proibição de comer sangue está descrita lá na Parashá Acharimot. Nas leis de Sheritá, ligado a Parashá Shemini, que fala sobre os animais puros, impuros. Proibição de causar sofrimento ao animal. Saar Balei Raim. Também a proibição de misturar carne com leite. Tem uma conotação espiritual muito sensível. As pessoas devem, não sabe o dano que ela comete quando ela come carne com leite, né? E a 7ª lei de Noa, que estabelece, que o Eterno estabelece, fala para que ele faça a obrigação de criar sistemas de justiça, né? De nomear juízes, né? Que está ligado também com a 613 mandamentos, né? Lei de testemunha, de procedimentos judiciais, proibição de suborno, igualdade perante a lei. Isso ligado a Parashá Yitro, que todo mundo vivenciando, a Parashá Mishpatim, a Parashá Kedoshim e a Parashá Shoftim. Agora, como que as leis de Noa não está ligado com os 613 mandamentos? A única leis que não foi relacionada a Noa, que é relacionado e que é falado aqui na Parashá Yitro, que Hashem dá para o povo sobre o Sinai, é a guarda do Shabat, porque essa lei já foi dada para Adam Harishon. Honrar pai e mãe, o de não cobiçar, né? Mas o cobiçar leva a relação ilícita. Se os dois se cobiçam, já cai nesse pecado. E o de não mentir, né? Vamos dizer assim, de não falar falso testemunho contra o teu próximo. Ou esses mandamentos que não estão ligados, não? Às 7 leis de Noa. Mas era uma prática que já havia, o povo já praticava, né? Já praticava. Você vê que Avraham, os próprios sábios falam que quando Avraham manda seu servo buscar uma esposa para o seu filho, e quando é trazido Rivka, e ela entra na tenda de Sara, ela faz as mesmas coisas que mãe de Isaac faz. Que os sábios falam que as velas de Shabat, Sara se permanecia cedo de Shabat a Shabat. Hã? Então veja, já cumpria, de acordo com os sábios, eles já cumpriam o Shabat. Então automaticamente Noa também cumpria o Shabat. Não podemos ver, não de uma acordo assim igual hoje, com as 39 milachot, mas tinha leis referentes ao Shabat naquela época. Não? Então as leis de Noa, hoje,
né? As leis de Noé são os princípios. E hoje os 600 mandamentos é o desenvolvimento detalhado, né? Então vemos que não houve separação, né? Foram detalhados, foram aperfeiçoados. Essas 7 leis foram aperfeiçoadas. Então vemos que o que foi dado a Noa não foi retirado no Sinai, foi ampliado, né? E qual é essa obsessão? Justamente aqueles que cumprem os mandamentos de Hashem. Alcança muitas brachot de Hashem, alcança muitas recompensas, mostra o amor a Kadosh Baruch Hu, né? Porque é assim que devemos cumprir os mandamentos de Hashem. Devemos cumprir os mandamentos de Hashem como se nós estivéssemos recebendo aqueles mandamentos ali no mesmo dia, né? Devemos cumprir os mandamentos como se estivesse recebendo ele ali na hora. Primeira vez que estamos recebendo esse mandamento. Não estamos cumprindo com felicidade. Devemos voltar ao nosso primeiro amor. Não devemos nos transformar em religiosos, porque isso muda a conexão que tínhamos anteriormente com a Hashem. Né? E quando isso acontece, nós começamos a empurrar as coisas com a barriga, não fazendo por amor, mas sim por obrigação. E isso leva a nós a erros. E quanto menos esperamos, Rav Shalom Aleinu, paramos de fazer as vontades de Akadosh Baruch. Né? Baruch Hashem. Essa foi o comentário, né? As explanações da Parashá dessa semana. Né? Fomos regidos, Parashá Yitro. E vocês que querem compartilhar essa palavra com seus familiares, com algum conhecido, amigos, aqueles que querem já iniciar o processo de Teshuvah, Baruch Hashem, fiquem à vontade em compartilhar, isso será de grande ajuda. E toda semana estaremos agora fazendo vídeos referentes às Aliot, das próximas Parashiot, Bezrat Hashem. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho e que possamos crescer juntos. E toda semana estaremos aqui conectados para poder aprender mais sobre os ensinamentos da Torá e do Eterno, que é bom para a nossa vida, para o nosso elevo espiritual. Desde já, a todos um Shavuot Tov, possamos ter uma semana abençoada para a honra e glória do Eterno. E até a próxima, se for da vontade de Akadosh Baruch Hu.